Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. O trecho do Evangelho de hoje pode ser dividido em 2 partes. Numa delas, Jesus fala sobre os mestres da lei, os doutores da lei, melhor dizendo. E noutra delas, então, acontece um fato e Jesus faz uma apreciação desse fato. Eu teria 2 coisas a observar nas duas partes desse Evangelho. A primeira delas: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. A pergunta é: qual é o perigo que os doutores da lei podem oferecer a essas pessoas que estão ouvindo Jesus? Tomem cuidado com eles. Vocês imaginem se esta palavra fosse adaptada ou fosse concretizada para nós hoje. Tomem cuidado com aquela celebridade que fica aparecendo na televisão toda hora. Tomem cuidado com aquele sujeito famoso lá. Tomem cuidado. Tomem cuidado com aquele que tem uma função importante, que sempre está ali no primeiro lugar. Qual é o perigo que estas pessoas famosas ou essas pessoas que estão expostas, que estão à frente, que são celebridade, podem oferecer? Só tem uma resposta possível. Tomem cuidado para não fazer a mesma coisa. Tomem cuidado para não se apegar a essas coisas pensando que isso aí realmente resolve a vida de vocês. Nós vivemos numa sociedade onde, infelizmente, se cultua, se pratica, se educa as pessoas para pensarem que o objetivo da nossa vida é ser famoso. Até nas redes sociais, praticamente as pessoas vivem à custa de terem muitas curtidas, de terem muitas reações, de terem muitos amigos, de terem muitos seguidores e tudo mais. Como se fama fosse sinônimo de felicidade. Vejam a história de tantos famosos e de tantas celebridades que morreram tragicamente e depois da morte revelaram uma vida totalmente infeliz, sem sentido, que pode fazer a gente pensar muitas vezes que essas pessoas desejaram chegar lá em cima com todas as forças e quando chegaram sentiam saudade do que eram antes. Talvez sentiam inveja de quem não era aquilo. Então, às vezes, a gente se apega a essas coisas de primeiro lugar, de exposição, de fama. Fama não é felicidade, gente. Não são as outras pessoas que nos dizem que a gente é feliz. Não são as outras pessoas que dizem que a gente é bonito, que a gente é bom. Não. Como dizia São Francisco de Assis, o ser humano é o que é diante de Deus, nem mais e nem menos. A segunda parte é uma parte na qual Jesus faz a apreciação do que ele tinha visto. Estando no templo,
via as pessoas que tinham dinheiro fazendo grandes ofertas, grandes doações, talvez parecidas com algumas celebridades que fazem grandes doações, que fazem grande filantropia, que criam fundações para ajudar a Unicef, para ajudar a África, para ajudar não sei aonde. Talvez um pouco parecido. Pode ser até uma história, talvez até parecida com a nossa. Pode ser parecida com a minha. Vale a pena fazer uma reflexão, naturalmente. E Jesus, então, ao ver uma viúva que deu pequenas moedas, 2 moedas, que, como diz o Evangelho, não valiam quase nada, Jesus, veja bem, prestem bem atenção, Jesus não disse o que essa mulher deu aqui vale muito. A atitude dela foi muito bonita. O que Jesus diz é uma coisa desconcertante. Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Deu mais, porque o pouco que ela deu teve significado, teve objetivo. E o muito que os outros davam pode não ter valido nada. Madre Teresa de Calcutá dizia que para que a gente possa amar de verdade é preciso doer. Ao que perguntaram a ela, mas doer até onde? Ela disse, até sangrar. Porque dar do que sobra, na verdade, não é dar. Pode ser dividir, fazer um pouco de justiça social. Agora, dividir daquilo que é nosso realmente, aquilo que pode nos fazer falta, aquilo que é bom, isso é doação, porque não é tanta doação do que nós estamos oferecendo, a doação é nossa. Somos nós que estamos nos dando. E quando a gente apenas põe a mão no bolso e tira alguma coisa que não faz falta nenhuma, aquilo em si não chega a ser caridade. Pode ser justiça social, mas não caridade. Então é necessário, e vale para nós, começando por mim, que fique bem claro que eu digo aqui não é de maneira nenhuma uma lição para os outros, né? Eu tomo as palavras primeiro para mim, né? Então, é uma lição para mim e para você e para todos que possam concordar com ela, que a gente deve avaliar, então, as nossas ações que nós consideramos boas ações. Às vezes a gente mede pela quantidade, pela eficácia, pela eficiência. Às vezes a gente mede até pela utilidade. Eu dei uma esmola para alguém, ele foi beber. Não foi beber, é problema dele. Isso não atrapalha a minha caridade. Agora, eu dei de má vontade, bom, isso atrapalha a minha caridade. Eu dei para ele parar de perturbar, porque não queria que ele falasse comigo. Eu dei, mas nem olhei na cara dele. Bom, talvez isso possa ter atrapalhado aquele gesto que seria tão bonito. Essas coisas são simples, gente, mas são coisas que vale a pena ser refletidas, viu? A gente pode ser melhor e pode ser mais feliz ouvindo, meditando e tentando aplicar estas palavras de Jesus que valem também para nós. Uma última observação que eu faço, é curioso que Jesus retome nesta lição, ao ver a oferta da viúva, que se refere, ele retoma a pessoa da viúva que ele tinha mencionado quando falou para tomar cuidado com os doutores da lei, porque no final ele diz assim, além deles gostarem de andar com roupas vistosas, além deles gostarem das primeiras cadeiras, eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles devoram as casas das viúvas. Por isso eles receberão a pior condenação. A viúva representava uma figura realmente desprotegida, que necessitava de ajuda, de fato. E aqui, eles, religiosos, que gostavam de esnobar a sua posição, eram capazes de explorar alguém tão desprotegido. Parece um pouco com essa história de gente ganhando dinheiro em cima das licitações aí, das máscaras, dos testes, da epidemia. Tenha santa paciência, gente. Roubar diante de uma necessidade, diante de um problema tão sério, roubar da saúde, roubar da educação. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. E a figura da viúva é a que ele põe em evidência depois, então,
para dizer que esta mesma que é devorada pelos doutores da lei que pensam que são muito, muito bons, esta mesma é aquela que, no fundo, diante de Deus, é capaz de ser mais generosa e oferecer mais. A palavra do Evangelho para nós nos salva porque ela é lição de vida, não é apenas norma, não é apenas mandamento para a gente cumprir e não é apenas preceito cultual, litúrgico, mas é, sobretudo, lição de vida e de felicidade. Rezemos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.